Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos acompanhar de perto todas as últimas notícias do São Paulo, trazendo para vocês as atualizações fresquinhas direto do Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo está se preparando para entrar em campo novamente neste domingo, agora jogando em casa contra o Atlético Mineiro, e a expectativa para essa partida é grande. A equipe quer se consolidar no Campeonato Brasileiro, mas também segue firme na Libertadores, onde vem mostrando um desempenho competitivo, embora cheio de emoção e desafios. Então, sem mais enrolação, vamos direto para as notícias e análises do que está acontecendo com o nosso tricolor. O olhar mais atento sobre o São Paulo, principalmente no contexto da Libertadores, mostra que o time conseguiu avançar para as quartas de final, mas não sem sofrimento. Na partida recente contra o Atlético Nacional, que terminou empatada e foi decidida nos pênaltis, o tricolor mostrou tanto competência quanto fragilidades que merecem atenção. Um detalhe curioso, que muitos torcedores talvez não tenham notado, é que o São Paulo entrou em campo com uma camisa que tinha, na barra frontal, a palavra sonhos. Muitos ficaram se perguntando o que significava essa palavra, e a explicação é que faz parte de um novo patrocínio do clube. O São Paulo fechou um acordo com uma empresa chamada Cartão de Todos os Sonhos, que vai garantir ao tricolor, até dezembro de 2026, um valor de aproximadamente 18 milhões de reais. Esse patrocínio é histórico porque representa a primeira vez que o São Paulo comercializa o espaço da barra frontal da camisa, gerando uma receita inédita para o clube. Atualmente, o São Paulo possui apenas mais 2 espaços comerciais em todo o uniforme, localizados no ombro e na manga, e o departamento de marketing do clube conseguiu ampliar significativamente suas receitas, garantindo cerca de 50 milhões de reais a mais por ano. Esse valor inclui 8 milhões de reais do patrocínio Master com a Superb, os 18 milhões de reais do Cartão de Todos os Sonhos e outros contratos já comercializados pelo clube. Essa nova estratégia de marketing mostra a capacidade do São Paulo de explorar novas oportunidades e fortalecer suas finanças, algo crucial para manter a competitividade em torneios nacionais e internacionais. Além disso, o São Paulo anunciou recentemente a contratação do lateral direito Mailton, de 27 anos, que chega para reforçar a equipe em definitivo. O jogador vai passar por exames médicos e assinar o contrato nas próximas horas. A contratação foi viabilizada depois que o São Paulo perdoou uma dívida de 800 mil euros que o metalista tinha com o clube pela compra do Paulinho Boia. Com isso, o Mailton se junta ao elenco para somar ainda mais qualidade às próximas partidas, especialmente para a fase decisiva da Libertadores. A equipe ainda contará com a volta de jogadores importantes como Arboleda, Oscar e possivelmente Luiz Gustavo, além dos reforços de Rafael Tolói e Mailton, o que promete fortalecer o time de Hernan Crespo para os confrontos mais complicados. Falando em jogos decisivos, não podemos deixar de destacar a atuação do goleiro Rafael, que foi o grande nome da partida contra o Atlético Nacional. Nas cobranças de pênalti, Rafael acertou 7 dos 8 cantos, demonstrando uma agilidade impressionante e consolidando-se como um dos pilares do time. Além de seu reflexo e agilidade, o treinamento constante e a dedicação do jogador são evidentes, tornando um elemento-chave para a equipe do São Paulo. O time, mesmo enfrentando adversidades como expulsões e momentos de pressão, conseguiu manter a calma e avançar de fase, o que é um grande mérito diante de uma competição tão exigente como a Libertadores. No entanto, a partida não foi fácil. O São Paulo chegou a abrir o placar logo no início, mas acabou cedendo o empate no segundo tempo, o que gerou uma tensão desnecessária. A equipe teve oportunidades de ampliar o marcador e garantir mais tranquilidade, mas acabou oferecendo espaço ao Atlético Nacional, que conseguiu empatar através de um pênalti. Esse tipo de situação mostra como o futebol de mata-mata exige concentração total e decisões rápidas, pois qualquer descuido pode custar a classificação. A atuação de Rafael, nesse contexto, foi decisiva, impedindo que o São Paulo fosse eliminado dentro de casa e garantindo que o time avançasse com justiça para as quartas de final. A análise do jogo revela que o São Paulo ainda precisa trabalhar em alguns aspectos, especialmente no ataque, que em certos momentos se mostrou lento e pouco eficiente nos contra-ataques. O técnico Hernan Crespo vem ajustando o elenco desde sua chegada, buscando construir um time mais sólido e competitivo,
e a chegada de reforços como Tolói e Mailton vai permitir que a equipe tenha mais opções para o meio-campo e a defesa, aumentando as chances de sucesso tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Crespo também tem a oportunidade de testar jovens talentos e novos esquemas táticos, o que será essencial para a próxima fase da competição sul-americana, onde a intensidade e a pressão aumentam consideravelmente. Outro ponto importante é que o São Paulo não está pressionado no Campeonato Brasileiro. Com a classificação para as quartas de final da Libertadores garantida, o time pode equilibrar suas energias e buscar melhorias na tabela do Brasileiro, mirando posições melhores como a terceira ou quarta colocação. Essa flexibilidade permite que Crespo faça testes e ajustes sem comprometer a campanha do time, ao mesmo tempo em que mantém o foco nas competições internacionais. A classificação para as quartas de final também trouxe expectativa sobre o próximo adversário do São Paulo, que será definido no confronto entre LDU e Botafogo. Alguns torcedores expressaram o desejo de enfrentar o Botafogo, buscando uma espécie de revanche pelo ano passado, quando o São Paulo foi eliminado pelo mesmo clube nas quartas de final. Independentemente de quem venha a ser o adversário, a equipe terá um desafio complicado pela frente, mas com potencial para avançar, desde que mantenha o foco, a disciplina tática e a capacidade de aproveitar as oportunidades. O Campeonato Brasileiro também segue mostrando um cenário competitivo, com Flamengo na liderança, seguido de perto por Palmeiras e Cruzeiro. O São Paulo ocupa atualmente a 7ª posição, mas ainda com jogos a serem realizados, e isso mantém a esperança de alcançar posições melhores. Sob o comando de Hernan Crespo, o time apresentou evolução significativa. Em 20 jogos, venceu 7, empatou 8 e perdeu 5, uma melhora clara em relação ao desempenho com o técnico anterior, Lubeldia. Crespo trouxe disciplina, organização e um estilo de jogo mais equilibrado, que vem se refletindo nos resultados e na confiança do elenco. A expectativa para o jogo contra o Atlético Mineiro é alta. O São Paulo precisa buscar a vitória para consolidar sua posição na tabela e manter o ritmo positivo, aproveitando o momento favorável da equipe, a volta de jogadores importantes e os reforços recém-contratados. A combinação de experiência, juventude e qualidade técnica deve permitir que o tricolor se mantenha competitivo em todas as frentes, equilibrando a participação no Campeonato Brasileiro com a sequência na Libertadores, onde cada partida representa um desafio decisivo. No geral, o São Paulo atravessa um momento interessante, com evolução tática, ajustes estratégicos e reforços pontuais que podem fazer a diferença na reta final das competições. A equipe mostrou resiliência, competência e capacidade de superar dificuldades, e a torcida tem motivos para acreditar no potencial do time, que vem demonstrando que pode ir longe na Libertadores e melhorar sua posição no Campeonato Brasileiro. A combinação de investimento estratégico, patrocínios novos, reforços e a liderança de Hernan Crespo cria um cenário promissor para o tricolor, que segue focado, determinado e preparado para os desafios que vêm pela frente. Seguindo a análise detalhada do São Paulo, não podemos deixar de observar como a gestão recente do clube vem impactando diretamente o desempenho em campo. Além dos patrocínios inéditos, como o cartão de todos os sonhos e a Superb, o São Paulo conseguiu organizar melhor suas finanças, reduzindo pendências antigas e permitindo que o clube tenha liberdade para investir em reforços pontuais que realmente façam diferença. Essa estratégia de reconstrução financeira reflete-se na contratação de jogadores que, além de terem experiência, podem se integrar rapidamente ao elenco e agregar valor imediato ao time, algo que ficou evidente com a chegada de Rafael Tolói e Mailton. Tolói, experiente, traz segurança defensiva e leitura de jogo, enquanto Mailton, com velocidade e versatilidade, adiciona profundidade no setor de ataque, permitindo que Crespo trabalhe diferentes esquemas táticos sem perder qualidade. Outro ponto que merece destaque é a evolução física e técnica do elenco sob o comando de Crespo. O treinador argentino trouxe métodos de treinamento modernos, com foco na resistência, velocidade de transição e finalização. Isso ficou evidente nas partidas recentes, onde o São Paulo conseguiu sustentar pressão alta por mais tempo, mesmo diante de adversários fisicamente intensos, como Atlético Nacional e, em breve, Atlético Mineiro. Crespo também prioriza o equilíbrio entre defesa e ataque, permitindo que os laterais avancem sem comprometer a segurança defensiva.
Essa abordagem é importante não apenas para o brasileiro, mas principalmente para a Libertadores, onde erros individuais são mais punidos e partidas são decididas nos detalhes. Falando em jogadores, é impossível não comentar sobre a importância de Rafael, que segue consolidando-se como uma das referências do time. O goleiro não apenas garantiu a classificação do São Paulo na última fase da Libertadores com defesas incríveis nos pênaltis, como também se tornou um líder dentro do vestiário, transmitindo confiança e segurança aos companheiros. Sua presença é fundamental, especialmente considerando a pressão que equipes sul-americanas exercem nos jogos decisivos. Além dele, nomes como Arboleda e Oscar vêm sendo essenciais na manutenção do equilíbrio tático da equipe. Arboleda oferece segurança na zaga central, enquanto Oscar desempenha funções tanto defensivas quanto ofensivas, articulando jogadas e conectando setores do campo, demonstrando a importância de jogadores versáteis no elenco tricolor. O cenário da Libertadores exige que o São Paulo esteja atento a cada detalhe, e isso inclui planejamento estratégico, logística e preparação psicológica. Crespo entende que não basta apenas treinar passes e finalizações, o elenco precisa estar mentalmente preparado para enfrentar momentos de tensão, jogos de ida e volta e, eventualmente, cobranças de pênalti. A partida contra o Atlético Nacional foi um exemplo claro disso, pois o time precisou controlar a ansiedade, superar erros individuais e manter a coesão coletiva. Essa experiência será vital para os próximos confrontos, principalmente considerando que o adversário das quartas de final, seja LDU ou Botafogo, trará desafios únicos, com estilos de jogo diferentes, que exigirão do São Paulo adaptações rápidas e precisas. Além do foco na Libertadores, o Campeonato Brasileiro continua sendo uma prioridade, mesmo com algumas oscilações de resultados. Atualmente na 7ª posição, o São Paulo tem potencial para avançar na tabela e brigar por uma vaga direta na Libertadores do próximo ano. O equilíbrio entre essas competições é delicado, mas Crespo vem administrando bem o elenco, alternando jogadores para manter todos descansados e aptos fisicamente, sem comprometer o desempenho. A rotação inteligente permite que atletas menos utilizados ganhem ritmo de jogo, enquanto os titulares descansam, criando um ambiente competitivo dentro do grupo, mas sem desgastar emocionalmente os principais jogadores. No aspecto defensivo, o São Paulo melhorou significativamente, reduzindo a quantidade de gols sofridos e aumentando a consistência na saída de bola. A chegada de Tolói trouxe maior segurança e experiência, e a disciplina tática exigida por Crespo garante que os erros sejam minimizados. Os laterais, agora mais ofensivos, conseguem participar da construção das jogadas, mas sempre com cobertura adequada, evitando contragolpes perigosos. Essa reorganização defensiva é crucial para enfrentar equipes de alto nível na Libertadores, onde qualquer falha individual pode resultar em eliminação direta. No meio-campo, a equipe se beneficiou da versatilidade de jogadores como Tietê e Igor Gomes, que conseguem atuar tanto na criação quanto na marcação, proporcionando equilíbrio entre setores. Essa flexibilidade permite que Crespo utilize diferentes esquemas táticos, seja um 4-2-3-1 mais conservador, seja um 3-4-3 mais ofensivo, dependendo do adversário e da necessidade da partida. O trabalho de meio-campo é especialmente importante para controlar o ritmo do jogo, proteger a defesa e alimentar os atacantes, garantindo que o São Paulo consiga dominar a posse de bola e explorar os espaços com inteligência. No ataque, embora o time ainda apresente momentos de dificuldade na finalização, Crespo vem estimulando movimentações inteligentes, tabelas rápidas e trocas de posição entre os atacantes, buscando confundir a defesa adversária. A volta de Caleri, quando disponível, acrescenta presença na área, força física e capacidade de finalização, enquanto atletas como Luciano e Gabriel Sara contribuem com velocidade, dribles e infiltrações pelos flancos. Essa combinação de características permite ao São Paulo variar o repertório ofensivo, criando múltiplas alternativas de ataque que podem ser exploradas conforme a necessidade do jogo. Outro ponto relevante é a gestão de jovens talentos. Crespo tem dado oportunidades a atletas da base, permitindo que nomes emergentes se integrem ao elenco principal e ganhem experiência em partidas decisivas. Essa política é estratégica, pois não apenas fortalece a equipe atual, mas também garante sustentabilidade a longo prazo, formando jogadores que poderão ser referência no futuro e, eventualmente, gerar receita para o clube através de vendas e valorização de mercado.
A preparação para o próximo jogo contra o Atlético Mineiro, em casa, é um momento crítico. O São Paulo precisa consolidar seu desempenho, buscando a vitória para manter a confiança em alta, fortalecer a equipe mentalmente e demonstrar que está pronto para enfrentar desafios ainda maiores nas próximas fases da Libertadores. A partida também serve como teste para avaliar o entrosamento dos novos reforços e o desempenho coletivo, possibilitando ajustes finos que podem ser determinantes em confrontos decisivos. No cenário geral, o São Paulo vive um momento de transformação, combinando evolução tática, reforços estratégicos, estabilidade financeira e liderança técnica de Hernan Crespo. Cada detalhe, desde patrocínios até o desempenho individual de atletas, contribui para o fortalecimento do clube. A torcida, que sempre acompanha de perto, percebe essa evolução e tem motivos concretos para acreditar no potencial do time, que mostra sinais claros de crescimento e ambição. As próximas semanas serão decisivas. Entre jogos do Campeonato Brasileiro e confrontos de Libertadores, o São Paulo precisará manter consistência, disciplina e resiliência. O trabalho de Crespo, apoiado por uma gestão que entende a importância de investimentos estratégicos e patrocínios inovadores, cria um cenário favorável para que o clube não apenas avance nas competições, mas também se consolide como uma equipe sólida, competitiva e preparada para o futuro. Cada jogador, cada treino e cada decisão tática terá impacto direto nos resultados, e o elenco, agora mais estruturado e experiente, demonstra estar à altura dos desafios. O tricolor, portanto, não apenas busca vitórias imediatas, mas também constrói uma base sólida para o futuro, com planejamento, reforços pontuais e atenção aos detalhes que fazem diferença em partidas decisivas. A combinação de experiência, juventude, investimentos estratégicos e liderança técnica cria uma perspectiva otimista, permitindo que São Paulo se mantenha competitivo tanto no cenário nacional quanto internacional. A torcida tem motivos para acreditar, os jogadores demonstram comprometimento, e a gestão vem criando condições para que o clube volte a ser referência no futebol brasileiro. Está em busca de conteúdo de qualidade sobre o São Paulo? Então se inscreva agora no Fanático Tricolor. Não deixe de comentar sua opinião sobre os jogos e temas que você quer ver aqui no canal. Juntos, vamos fortalecer ainda mais essa paixão. O mercado da bola voltou a estremecer nesta semana com um humor que tem deixado a torcida do Internacional em estado de alerta e provocado um frenesi entre os fãs do São Paulo. Fontes não oficiais começaram a espalhar que Alan Patrick, meio-campista de destaque do Inter, estaria prestes a fechar contrato com o clube paulista, o que, se confirmado, representaria uma verdadeira traição aos torcedores colorados. A notícia circula como um sussurro nos corredores do Beira-Rio, onde funcionários, jogadores e torcedores ainda tentam digerir a possibilidade de perder um de seus principais jogadores. Alan Patrick, conhecido por sua visão de jogo refinada, passes precisos e capacidade de articular ofensivas de forma eficiente, sempre foi visto como um pilar no meio-campo colorado, capaz de mudar o rumo de partidas importantes com sua inteligência tática. A perspectiva de sua saída desperta especulações não apenas sobre a possível ascensão de jovens promessas no Internacional, mas também sobre como São Paulo pretende utilizar suas habilidades, uma vez que o clube paulista, conhecido por investir em jogadores estratégicos para compor elencos competitivos, poderia transformar Alan Patrick em uma peça central de seu meio-campo. A movimentação, ainda não confirmada oficialmente, já é considerada uma das maiores polêmicas da temporada. Dentro do Beira-Rio, o clima é de incredulidade e tensão, com torcedores divididos entre a raiva pela possível transferência e a frustração por ver um ídolo potencialmente cruzar a cidade rumo a um rival de expressão nacional. Rumores dão conta de que a negociação com o São Paulo teria se intensificado nas últimas semanas, com conversas discretas envolvendo representantes do atleta e membros da diretoria paulista, sempre mantendo sigilo absoluto para evitar o colapso emocional da torcida colorada. O sentimento de traição é amplificado pelo fato de que Alan Patrick foi um dos nomes mais valorizados e respeitados dentro do elenco, reconhecido por sua lealdade ao clube em momentos difíceis e por sua capacidade de motivar colegas de time. Ao mesmo tempo, críticos internos e observadores externos já começaram a debater sobre o impacto desta possível saída na temporada do Internacional, analisando se o time será capaz de se reorganizar taticamente e se há alternativas suficientes no plantel para suprir a ausência de um jogador tão influente.
A especulação aumenta quando se considera o histórico do São Paulo em contratar jogadores estratégicos de outros clubes brasileiros, especialmente aqueles com grande experiência e capacidade de decidir partidas. O rumor, portanto, não é apenas um simples boato, é um alerta sobre mudanças profundas que podem abalar as estruturas do futebol brasileiro. A imprensa esportiva já começa a entrar em ebulição com a notícia, refletindo uma mistura de incredulidade, expectativa e ansiedade. Colunistas, repórteres e comentaristas discutem incessantemente nos bastidores sobre os possíveis impactos da transferência de Alan Patrick, especulando sobre o valor da negociação, os termos do contrato e a reação da torcida do Internacional. As redes sociais fervem com mensagens de apoio e críticas, enquanto perfis especializados em mercado da bola divulgam análises detalhadas sobre como São Paulo poderia integrar o jogador em seu esquema tático. A movimentação, considerada surpreendente e ousada, provoca debates acalorados sobre ética no futebol, lealdade de atletas e a pressão cada vez maior para que clubes retenham talentos diante de ofertas vantajosas. Alguns torcedores colorados já começaram a questionar decisões da diretoria, sugerindo que houve falta de planejamento estratégico para segurar um jogador de alto nível. Por outro lado, o rumor também reforça o poder de atração do São Paulo como destino para jogadores que buscam novos desafios e oportunidades de visibilidade nacional e internacional. Entre análises técnicas e palpites emocionais, o caso de Alan Patrick se transforma em um fenômeno midiático, capaz de gerar repercussão não apenas nas páginas esportivas, mas também nas conversas informais sobre futebol em todo o Brasil, mantendo o nome do jogador em evidência constante. Do lado do São Paulo, o suposto interesse em Alan Patrick é recebido com entusiasmo por parte da torcida, que imagina o reforço como uma peça-chave para elevar o padrão do meio-campo e garantir um elenco competitivo para os próximos torneios. Rumores indicam que a diretoria tricolor estaria disposta a oferecer um contrato robusto, com bônus estratégicos e metas de desempenho, capazes de atrair o jogador de forma decisiva. A possibilidade de contar com um atleta que alia técnica apurada, experiência nacional e capacidade de criar jogadas de forma inteligente é vista como um reforço que pode transformar a dinâmica da equipe, especialmente em jogos de alta pressão. Analistas apontam que Alan Patrick se encaixaria perfeitamente no modelo de jogo do São Paulo, que historicamente valoriza meio-campistas com capacidade de articulação e visão de campo. Ainda assim, há incertezas sobre como o jogador se adaptaria ao novo ambiente, à torcida e às exigências táticas de um clube que busca constantemente disputar títulos de expressão. O burburinho em torno da negociação provoca reações imediatas de ambas as torcidas, alimentando rivalidades históricas e intensificando o debate sobre ética, planejamento de clubes e a influência de agentes na carreira de atletas, transformando o caso em um dos assuntos mais comentados no cenário esportivo nacional. Enquanto os rumores se intensificam, especialistas em futebol brasileiro destacam que a possível saída de Alan Patrick do Internacional para o São Paulo pode gerar um efeito dominó em termos de mercado de transferências, motivando outras negociações entre clubes e despertando o interesse de agentes em movimentar jogadores estratégicos. A especulação também lança luz sobre o desafio de equilibrar interesses individuais de atletas e necessidades coletivas dos clubes, criando tensão nas negociações e ansiedade entre torcedores. Comentários circulam sobre como o Internacional precisará reagir rapidamente, seja promovendo jovens talentos da base, seja buscando reforços emergenciais para preencher a lacuna deixada por um jogador de destaque. Por outro lado, a perspectiva de contar com Alan Patrick dá ao São Paulo uma vantagem significativa em planejamento tático, potencializando sua competitividade em campeonatos nacionais e até internacionais. Analistas ressaltam que, se a transferência se concretizar, será lembrada como um dos movimentos mais estratégicos e controversos da temporada, capaz de gerar discussões sobre fidelidade, ética esportiva e inteligência de mercado. A atmosfera de expectativa continua a crescer, com torcedores, imprensa e comentaristas observando cada detalhe, cada declaração e cada indício, transformando a negociação em um verdadeiro espetáculo paralelo dentro do universo futebolístico, onde boatos e rumores alimentam paixões e rivalidades. O desenrolar dessa história ainda está longe de ter um desfecho definitivo, mas já se consolidou como um dos maiores rumores do futebol brasileiro recente, provocando debates calorosos e repercussões em todo o país. A figura de Alan Patrick, antissímbolo de solidez e criatividade no Internacional,
agora se vê envolta em especulações que questionam lealdade, ética e escolhas estratégicas no mercado da bola. A possível mudança de ares para o São Paulo não apenas mexe com a estrutura do time colorado, mas também coloca a diretoria paulista sob os holofotes. Observada atentamente por torcedores, jornalistas e especialistas. Cada passo da negociação, cada contato, cada detalhe sussurrado nos bastidores alimenta o burburinho, transformando o rumor em uma narrativa que mistura paixão, tensão e expectativa, mantendo todos atentos à evolução do caso. Enquanto os fãs aguardam notícias oficiais, a movimentação no mercado da bola promete repercussão duradoura, lembrando que, no futebol, rumores muitas vezes têm o poder de alterar emoções, estratégias e até mesmo destinos de clubes e atletas. No meio desse turbilhão de especulações, Alan Patrick se torna o centro de atenção, e sua decisão terá impacto não apenas no presente, mas possivelmente no futuro do futebol brasileiro, deixando o país inteiro em suspense. A torcida tricolor merece o melhor conteúdo. Inscreva-se no Fanático Tricolor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos celebrar cada conquista do nosso São Paulo. Vem fazer parte dessa jornada com a gente!